Olá, meu nome é Rafael Barata e eu vou apresentar a nova linha da Zildjian, K-Rope. Bom, eu comecei a tocar bateria aos 5 anos de idade e junto desse começo a Zildjian já estava comigo, porque quando eu era criança eu já comecei usando os pratos que eram do meu pai, pratos Zildjian antigos, e eu cresci com esse som na cabeça. Eu trabalho com diversas áreas dentro da música, desde a bossa nova ao jazz, música instrumental, MPB, e ultimamente eu tenho viajado o mundo trabalhando com artistas bastante expressivos no mercado mais jazzístico, como por exemplo a Eliane Elias, que é uma pianista brasileira que mora em Nova York há mais de 30 anos. Também o Jacques Morellenbaum, que nós temos o trio Cello Samba Trio, eu, ele e Lula Galvão, onde esses dois trabalhos me ajudam bastante a trabalhar o meu som. Por quê? Eu tenho um trio com cello, violão e bateria, então a dinâmica que eu toco é uma dinâmica muito baixa, muito diferente do normal no universo da bateria. E com a Eliane a gente tem uma linguagem mais jazzística e ao mesmo tempo sambística, brasileira, então eu tenho que ter um prato que responda rápido a toda essa variedade, né? E graças a Deus eu estou muito bem servido. Eu tenho, através desses pratos, a oportunidade de explorar muitos sons, muitos timbres, muitas cores, até mesmo em estilos diferentes, em um mesmo prato. O prato é muito rico e me lembra muito os meus pratos antigos, aqueles que eu citei, que eu comecei a tocar quando criança, que eram do meu pai. E isso me satisfaz, porque o que acontece é que a gente precisa aprender a tocar o instrumento, tirar o som do instrumento. Então, quando você tem um prato pobre, você não tem muito para onde ir. E esse prato, ele é um desafio, é um prato rico, ele é um prato que ele tem um som dark, mas ao mesmo tempo ele tem uma definição quando você toca com a ponta da baqueta. Ele é um prato leve, você tem o crash em qualquer um deles, seja o ride, seja o crash, enfim. A linha é uma linha diferente, não nomeia os pratos como geralmente a gente tem, quer dizer, não existe um crash, não existe um ride. A gente tem os pratos, o hi-hat 14, 15, temos o 18, 19, 20 e 22. E é isso aí. E cada prato é único. Isso é o mais interessante. A única coisa que a gente tem no prato é o tamanho dele e o peso, né? O peso é uma coisa interessante porque hoje em dia está muito em moda o baterista perguntar: quanto pesa esse prato e tudo mais, esse prato é leve e tudo mais. Peso não é sinônimo de qualidade, leveza. O prato é leve, então ele tem um som maravilhoso. Não se trata disso, né? Se trata da forma como o prato é construído. E a forma como o K-Rope é construído, ela é muito rica, porque envolve técnicas de martelamento vinda da série A, junto com a série K, junto com o Constantinople, que é um dos mais pratos, um dos mais agradáveis no mercado jazzístico. Enfim, é o prato mais rico e também traz uma coisa interessante. O Paul Francis, que junto com o Zach idealizaram esses pratos, trabalharam mais de um ano. Ele usou martelos, ele encontrou martelos na fábrica, martelos antigos que eram usados na década de 50. Então ele trouxe esse martelamento também para a construção do prato, fazendo com que o prato realmente tenha todo um sabor a mais. Cabe a você tocar o prato e encontrar o som dele, encontrar o seu som naquele prato. Uma coisa interessante nesses pratos é o acabamento dele. Ele tem uma pátina nele, que é como se fosse uma camada de verniz muito sutil, quase que uma cera, assim. E isso eu acho que o responsável
por essa peculiaridade dele, que você tem um som dark, como por exemplo um Constantinopla, mas quando você toca com a ponta da baqueta, o som não é velado, ele tem um brilho que você encontraria nos antigos Ais da década de 60, por exemplo, né? Que eu particularmente adoro, E é um som que estava perdido, é um som que a gente não tinha mais onde buscar. Eu particularmente venho buscando esse som há muito tempo. E esse ano eu visitei a fábrica querendo começar um projeto de um prato que tivesse uma cúpula mais baixa, ou que a gente poderia chamar de flat cup, e justamente, principalmente assim, um rádio de 19 com uma cúpula menor, né? Porque aí ele não abriria tanto, não ficaria tão dark, mas teria um controle melhor. E ao chegar na fábrica, o K-Rope já estava lá me esperando. Quer dizer, a construção dele é exatamente essa. Ele tem os flat cups, as cúpulas são mais baixas, né? São muito bem marteladas à mão. E essa pátina dá uma estabilidade no som do prato, que embora você varie onde você está tocando, não há uma variação, uma variação significativa no som de ponta de baqueta. Então é um prato muito assim, estável, consistente. Bom, o grande diferencial para mim é que eu que cresci com os pratos antigos, tocando nos pratos do meu pai, posso garantir que agora eles estão de volta. Eu fico muito feliz de eles estarem, a fábrica está lançando, uma fábrica de quase 400 anos, quer dizer, tradição é o que não falta, conhecimento é o que não falta e know-how, né? Então eles realmente eram os capazes de trazer o som que a gente precisa, o som eterno, timeless.